Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais. E te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar logo a sua curtida, o seu like. Antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu vou rodar a vinheta. Bom, mais uma vez te agradecendo, pela sua presença aqui no canal, pela sua visita, pela sua audiência. E a minha intenção com esse vídeo é apenas introduzir um tema, um assunto que eu já abordei no canal e eu já tenho um vídeo sobre isso. E o link vai estar na descrição aqui do vídeo aqui abaixo. E o tema é a questão da juventude, a influência familiar na prevenção às drogas na adolescência. E esse tema, eu gosto de tratar sobre isso, porque aí você encontra muitas explicações para a questão da violência na sociedade, principalmente a violência urbana. Aí está envolvido assalto, roubo, furto, o uso de droga, o tráfico de drogas, enfim, e muitas mortes, muitas prisões. E em muitos desses casos, a origem, a causa de todo esse mal está dentro da família. E não se limita à questão de serem famílias de baixa renda, de classe média baixa, ou as pessoas mais pobres, carentes, de comunidades, favelas ou interior. Não necessariamente. Porque o mais importante nesse caso, para uma desestruturação familiar, a chamada família disfuncional, está na sua estrutura, na sua base de convivência, de harmonia, de conversa, de respeito, de saúde mental, vamos dizer assim. E muitas das vezes esse jovem adulto e depois adulto tem desencadeado esse processo de violência ou de ingresso no mundo do crime, às vezes de dependência química também, a partir da desordem familiar, com agressão do pai para com a mãe e vice-versa, ofensas, às vezes abuso sexual dentro da própria casa, o uso, consumo de drogas, álcool, abusivamente também dependência química muitas das vezes, a violência doméstica, às vezes o estupro, muitas das vezes num assalto, ou porque o pai se envolveu com um crime, ou disputa, nessa questão também aí de facções, o jovem tem o seu pai morto nesses episódios. E nessa fase de crescimento, o distúrbio, os traumas que ficam são muito grandes. E aí a rebeldia, que já é natural da idade, porque é uma fase de aprendizado, de crescimento, conhecimento, autodescoberta, questões hormonais, onde os neurônios estão em desenvolvimento, muitas dúvidas, conflitos internos, falta de conversa e diálogo na família, incompreensão, porque é normal um certo isolamento do jovem, é normal uma certa rebeldia, um comportamento um pouco considerado estranho para os adultos. E muitas das vezes a explicação, a origem, a causa de toda essa violência que tem na sociedade está na família. Claro que o Estado tem sua responsabilidade e deveria ter mais competência na questão do atendimento básico à saúde, na questão da educação, assistência social, segurança pública, lazer, esporte e tudo mais. Só que, quando eu falo da influência da família, não é simplesmente responsabilizando exclusivamente a família, falando da influência no sentido dos efeitos desse convívio, que pode desencadear. Não necessariamente se trata de responsabilizar a família, mas se trata da importância da influência familiar. E quando a família é bem estruturada, apesar de todos os problemas que toda família pode ter, ela consegue uma boa educação, com diálogo. Claro que tem as exceções, até porque isso não se limita a famílias de baixa renda, a comunidades e lugares pobres e menos assistidos
pelo Estado, né, pelos serviços públicos. Então fica essa reflexão que antes da gente julgar por que o jovem está ali no mundo do crime, por exemplo, antes de fazermos julgamentos precipitados, sem conhecimento de causa, apontando, tá no crime porque quer, teve escolha sim, é bandido. E o pior disso é a pessoa dizer que essa pessoa merece a morte. Como numa operação policial, por exemplo, as pessoas até comemorarem nas redes sociais e dizerem que mataram pouco, tem que matar mesmo. Se ainda as pessoas tivessem uma certa coerência do tipo, então todo corrupto, todo criminoso de qualquer espécie, ser estelionatário, o que dá golpe, o que furta, o que desvia dinheiro público, enfim, se todos esses crimes, que nem sempre são crimes de morte, mas são crimes financeiros, por exemplo, tivessem da parte dessas pessoas esse mesmo pensamento, apesar de absurdo, teria uma certa coerência, mas em geral não. Se condena o jovem ou adulto que está no tráfico. Agora, e quem são os grandes operadores desse sistema? Os que importam e exportam grandes quantidades de armas e drogas em toneladas, em aviões, helicópteros e navios. Esses geralmente não aparecem. Moram em boas casas, em condomínios ou mansões de luxo, muitas vezes fora, né, do país, usufruindo de todo o dinheiro que eles ganham com as atividades ilícitas e criminosas, sustentando a família e todos vivendo do crime organizado, vivendo às custas da dependência química dos outros, da morte, da violência, de todo esse caos social. Mas esses ficam de lado. Muitas das vezes são pessoas até, quase sempre, né, para não dizer sempre, porque aí eu teria que ter afirmações com base em dados. São pessoas que tiveram boa família, estudo, oportunidade na vida e decidiram, fizeram uma escolha por essa vida. E aí já não são mais jovens adolescentes em geral, são pessoas adultas que escolheram caminhar pela ilegalidade, desonestidade, pela criminalidade, não se importando quantas pessoas, quantas vidas são perdidas, quantas famílias desestruturadas a partir da droga que eles vendem, que eles exportam e importam em grande quantidade, das armas, não estão nem aí. Eles querem se proteger suas famílias e amigos. Esses são os maiores responsáveis pelo caos social que nós vivemos. Agora, a família tem a influência e seu papel, que deve ter mais apoio do Estado na assistência social, na educação, na saúde, e principalmente para que todos se conscientizem de não apontar logo os culpados e decretando a pena que eles merecem. Temos que analisar, avaliar tudo isso. Alguns anos atrás eu não tinha esse conhecimento que eu tenho. Isso veio a partir de pesquisa, artigo científico, matéria, dados estatísticos e, obviamente, conhecimento de pessoas próximas. Que eu tenho conhecimento de casos onde eu pude comparar e analisar que tudo isso faz muito sentido, em todos os aspectos. Então, muitas das vezes, esses jovens, apesar de conflitos familiares, após certa idade, esses conflitos são resolvidos e a pessoa segue a sua vida, trabalhando, estudando, sendo uma pessoa comum. Agora, quando esses conflitos não são resolvidos e a droga já causou estragos e já teve envolvimento com crime, já teve passagem pela polícia, já foi parar numa instituição supostamente para reabilitação de menores e às vezes até numa cadeia, no presídio, é muito mais complicado você reverter. É muito mais complicado, porque tem toda uma carga emocional, carga de traumas, e a pessoa já é pré-julgada pela sociedade, já é decretado ali que ela não tem mais, não merece mais uma oportunidade na vida de se reabilitar perante a sociedade. Então fica essa reflexão, quando você compra um celular barato de alguém, sem nota fiscal, não sabe a procedência, muitas das vezes o celular foi roubado, para não dizer sempre, porque eu tomo cuidado de não ter dados para fazer afirmações. O celular foi roubado de alguém, muitas vezes a pessoa foi morta naquele assalto, e você compra o celular roubado porque estava barato. Você está financiando toda essa cadeia criminosa. Aquele que usa droga, ainda que seja recreativo, cheira sua cocaína, fuma sua maconha ou outro tipo de droga, e que tem seu padrão de vida estabilizado ou não, está financiando o crime organizado. Você compra uma arma também no mercado negro, né? Até essa palavra mercado negro, eu tento evitar esses termos porque tem toda uma questão aí de cultura racista envolvida nessas expressões. Mas agora saiu, mas são outros assuntos que eu também abordo no meu canal. Então,
você compra nesse mercado paralelo, você está alimentando essa cadeia criminosa, todo esse sistema. Se você aceita uma propina ou dá uma propina para um guarda, para um segurança, para uma autoridade, troca de favores, tudo isto está alimentando esse crime organizado que atua em várias frontes, não somente no tráfico de drogas. Então pense nisso. É um carro, qualquer tipo de objeto que você compra sem procedência confirmada, ou conhecida, ou confiável. Se você usa droga esporadicamente, pense bem se além de tudo, de ser injusto, você não está sendo hipócrita. Entendeu? Então fica esse alerta, essa reflexão, e que as famílias tenham essa consciência de educar seus filhos da melhor maneira. Às vezes é difícil, não tem paciência, não tem o domínio de todos os conhecimentos de como fazer da melhor maneira. A escola talvez não seja suficiente. Procure profissionais da psicologia, procure se informar sobre tudo isso, procure assistência social, procure os centros de referência, procure apoio na escola, né, o apoio pedagógico. Busque apoio de pessoas, se a questão é mais econômica e financeira, para que te dê um suporte, para evitar que nós tenhamos crianças e jovens traumatizados, violentados, ingressando no mundo do crime, sendo mortos, sendo presos e não tendo mais chance a se reabilitar na sociedade, e muitas das vezes é uma vida perdida para sempre. E depois não adianta chorar a morte, e depois não adianta nem lamentar o caminho que aquele jovem seguiu, porque você poderia ter ajudado. Mais uma vez, quando a pessoa é adulta, ela tem plena consciência do que está fazendo, e aí ela escolhe o que vai fazer da vida dela. Salvo exceções de pessoas que tenham problemas psíquicos, psiquiátricos irreversíveis. Então, pessoal, é isso que eu quero deixar. Esse tema me incomoda muito, me comove, e é difícil falar tão brevemente sobre algo tão importante, tão sério. Estamos falando de vidas e estamos falando de mortes. E muitas das vezes, a linha que separa a vida da morte pode estar dentro de casa, naquilo que você faz, naquilo que você diz. Cada um tem sua responsabilidade. Eu só posso assumir a minha. Eu não posso assumir o papel do Estado, nem da polícia, nem da escola, nem do sistema de saúde. Eu posso assumir o meu papel de ter a oportunidade de conversar com uma criança, com um jovem, e orientá-lo da melhor maneira, para que ele evite certas condutas, amizades, comportamentos que possam levá-lo para um lugar onde de repente não vai conseguir mais voltar. Então, agradeço por sua atenção. Mais uma vez reforço que é importante você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, me ajuda muito. Se não quiser ativar para receber todas as notificações por alguma razão, né, do seu celular, de ficar recebendo avisos e alertas, não tem problema. Mas a sua inscrição é fundamental. Assim como o comentário, até mesmo se você não gostar, deixar o seu dislike também faz parte. Porque assim eu vou tendo um retorno. Se eu tenho que melhorar alguma coisa, eu vou fazendo essa reflexão. E abaixo da descrição do vídeo, né, onde eu procuro deixar as informações a respeito do vídeo, das referências que eu utilizar, eu deixo meus dados bancários, também como Pix, Apoia-se e Padrim, que são 2 sites, onde você pode também colaborar com o canal, para que eu me mantenha nesse serviço remoto, nesse trabalho à distância, criando conteúdo digital e exercendo a minha profissão como professor, como educador, como cientista social, né, e produzindo conteúdo. E esse recurso, essa ajuda que você me der, vai me possibilitar que eu melhore a qualidade técnica de som, de imagem, de áudio, de computador, tudo que eu puder melhorar, e até mesmo reverter parte disso para vocês em forma de agradecimento, como por exemplo sorteando algum produto, algum item, um livro, um brinde, tá ok? Então é isso, vou finalizando por aqui, porque eu sempre falo que eu não consigo ser breve, ser tão objetivo. Isso, se é um problema, se é um defeito, eu não sei, mas eu acho que é através do diálogo, da fala, da conversa, que muita coisa pode ser esclarecida. Tá ok? Mais uma vez te agradeço e até o próximo vídeo.